Livro de Enoque capítulo 60. Naqueles dias eu vi que longos mantos foram dados àqueles anjos, os quais tomaram suas asas e fugiram em direção ao norte. Eu perguntei ao anjo, dizendo, para onde eles levaram aqueles longos mantos e para onde se foram? Ele disse, eles foram medir. O anjo, o qual continuava comigo, disse, estas são as medidas dos justos, e cordas serão trazidas para que eles possam confiar no nome do Senhor dos Espíritos para sempre e sempre. O eleito começará a habitar com o eleito. Estas são as medidas que serão dadas pela fé, as quais fortalecerão as palavras de retidão. Estas medidas revelarão todos os segredos nas profundezas da terra. E acontecerá que aqueles que foram destruídos no deserto e os que foram devorados pelos peixes do mar e pelas bestas do campo, retornarão e confiarão no dia do eleito, pois ninguém perecerá na presença do Senhor dos Espíritos, nem ninguém será capaz de perecer. Então eles receberam um mandamento, todos os quais estavam nos céus acima, para quem foi dado um poder combinado, voz e esplendor, semelhante ao fogo. E primeiro, com suas vozes eles abençoaram-no, exaltaram-no, glorificaram-no com sabedoria e atribuíram a ele sabedoria com a palavra e com o sopro da vida. Então o Senhor dos Espíritos assentado sobre o trono de sua glória, o eleito, o qual julgará todas as obras do santo acima no céu, e numa balança ele pesará suas ações. E quando ele levantar seu semblante para julgar seus caminhos secretos na palavra do nome do Senhor dos Espíritos, e seu progresso no caminho do justo julgamento do Altíssimo Deus, eles falarão com vozes unidas, abençoarão, glorificarão, exaltarão, e orarão em nome do Senhor dos Espíritos. Ele chamará a todo o poder dos céus, a todo santo acima, e ao poder de Deus, o querubim, o serafim, o ofanim, todos os anjos de poder e todos os anjos dos senhores, a saber, do eleito, e do outro poder, o qual estava sobre a água naquele dia. E levarão suas vozes unidas, abençoarão, glorificarão, orarão, e exaltarão com o espírito da fé, com o espírito da sabedoria e da paciência, com o espírito da misericórdia, com o espírito do julgamento e da paz, e com o espírito da benevolência. Todos dirão com vozes unidas, abençoado é ele, e o nome do Senhor dos Espíritos será abençoado para sempre e sempre. Todos, os quais não dormem, o abençoarão acima no céu. Todo santo no céu abençoará, todo o eleito que habita no jardim da vida e todo o espírito de luz que é capaz de abençoar, glorificar, exaltar, e orar em seu santo nome em todo homem mortal, mais do que os poderes do céu, glorificará e abençoará seu nome para sempre e sempre. Todo homem mortal literalmente, toda carne. Pois grande é a misericórdia do Senhor dos Espíritos, magnânimo ele é. E todas as suas obras, todo o seu poder, grande como são as coisas que ele tem feito, tem revelado aos santos e eleitos, em nome do Senhor dos Espíritos. Capítulo 61. Então o Senhor ordenou os reis, os príncipes, os exaltados e aqueles que habitam na terra dizendo, abri vossos olhos, e elevai vossas buzinas se sois capazes de compreender o eleito. O Senhor dos Espíritos assentou-se sobre o trono de sua glória. E o espírito de retidão foi colocado sobre ele. A palavra de sua boca destruirá a todos os pecadores e todos os mundanos, os quais perecerão na sua presença. Naquele dia todos os reis, os príncipes, os exaltados e todos os que possuem a terra se colocarão em pé, verão e perceberão aquele que está assentado no trono da sua glória, que diante dele os santos serão julgados em retidão, e que nada que será falado diante dele, será falado em vão. Inquietação virá sobre eles, como sobre uma mulher em trabalho de parto, cujo labor é severo, quando seu filho vem à boca do ventre e ela encontra-se em dificuldade de dar à luz. Uma porção deles olhará para a outra. Eles ficarão atônitos e baixarão seu semblante. E a aflição os prenderá quando eles virem o filho da mulher assentado sobre o seu trono de glória. Então os reis, os príncipes e todos os que possuem a terra glorificarão aquele que tem domínio sobre todas as coisas, aquele que esteve em conselho, pois desde o princípio o Filho do Homem existiu em segredo, o qual o Altíssimo preservou na presença do seu poder e foi revelado aos eleitos.
Ele semeará a congregação dos santos e dos eleitos, e todo eleito ficará diante dele naquele dia. Todos os reis, príncipes, o exaltado e aqueles que governam sobre toda a terra cairão sobre suas faces diante dele, e o adorarão. Eles colocarão suas esperanças neste Filho do Homem, orarão a ele e implorarão por misericórdia. Então o Senhor dos Espíritos se apressará em expeli-los da sua presença. Suas faces ficarão cheias de confusão e suas faces se cobrirão de escuridão. Os anjos os tomarão para castigo. Aquela vingança poderá ser infligida naqueles que têm oprimido seus filhos e seus eleitos. E eles se tornarão como um exemplo aos santos, aos seus eleitos. Através deles estes serão feitos jubilosos, pois a ira do Senhor dos Espíritos descansará sobre eles. Então a espada do Senhor dos Espíritos se embebedará com seu sangue, mas os santos e eleitos serão salvos naquele dia. A face dos pecadores e dos mundanos daquele tempo em diante eles não verão. O Senhor dos Espíritos permanecerá sobre eles. E com este Filho do Homem eles habitarão, comerão, deitarão e levantarão, para sempre e sempre. Os santos e eleitos têm se levantado da terra. Têm deixado de deprimir seus semblantes e terão sido vestidos com a vestimenta da vida. Aqueles vestidos da vida estão com o Senhor dos Espíritos, em cuja presença suas vestimentas não envelhecerão nem será diminuída a sua glória. Capítulo 62. Naqueles dias os reis que possuíram a terra serão punidos pelos anjos de sua ira, onde quer que eles lhe sejam entregues, para que ele possa dar descanso por um curto período de tempo. E para que eles prostrem-se diante dele e adorem o Senhor dos Espíritos, confessando seus pecados diante dele. Eles abençoarão e glorificarão o Senhor dos Espíritos, dizendo: Abençoado é o Senhor dos Espíritos, o Senhor dos Reis, o Senhor dos Espíritos, o Senhor dos ricos, o Senhor da glória, e o Senhor da sabedoria. Ele iluminará toda coisa secreta. Seu poder é de geração a geração e sua glória para sempre e sempre. Profundos são todos os seus segredos e incontáveis. Sua retidão não pode ser calculada. Agora nós sabemos que devemos glorificar e abençoar o Senhor dos Reis, o qual é Rei sobre todas as coisas. Eles também dirão: quem nos tem permitido ficar para glorificar, louvar, abençoar e confessar na presença da sua glória? E agora pequeno é o repouso que nós desejamos, mas nós não o encontramos. Nós rejeitamos e não o possuímos. Luz passou diante de nós e escuridão tem coberto nossos tronos para sempre. Pois nós não confessamos diante dele. Não temos glorificado o nome do Senhor dos Reis. Não temos glorificado o Senhor em todas as suas obras, mas temos confiado no cetro do nosso próprio domínio e da nossa glória. Naquele dia do nosso sofrimento e da nossa angústia ele não nos salvará, nem encontraremos descanso. Confessamos que nosso Senhor é fiel em todas as suas obras, em todos os seus julgamentos, em sua retidão. Em seus julgamentos ele não paga nem respeito a pessoas. E nós devemos apartar-nos de sua presença por causa de nossos maus atos. Todos os nossos pecados são verdadeiramente sem número. Então eles dirão a si mesmos: nossas almas estão saciadas com os instrumentos de crime. Mas que não nos impede de descer ao ventre flamejante do inferno. Daí em diante seus semblantes se encherão de escuridão e confusão diante do Filho do Homem, de cuja presença eles serão expulsos e diante do qual a espada permanecerá expelindo-os. Assim diz o Senhor dos Espíritos: este decreto e o julgamento contra os príncipes, os reis, os exaltados, e aqueles que possuem a terra, na presença do Senhor dos Espíritos. Capítulo 63. Eu vi outros semblantes naquele lugar secreto. Ouvi a voz de um anjo, dizendo: estes são os anjos que desceram do céu à terra, revelaram segredos aos filhos dos homens e seduziram os filhos dos homens para cometerem de pecado. Capítulo 64. Naqueles dias Noé viu que a terra inclinou-se, e que destruição aproximava-se. Então ele levantou seus pés e foi para os confins da terra, para a habitação do seu bisavô Enoque. E Noé clamou como uma amarga voz: ouvi-me, 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 3 vezes. E ele disse: dize-me o que está ocorrendo sobre a terra, pois a terra trabalha e é violentamente abalada.
certamente eu perecerei com ela. Depois disso houve uma grande perturbação na terra e uma voz foi ouvida desde o céu. Eu caí sobre minha face, então meu bisavô Enoque veio e colocou-se ao meu lado. Ele disse-me: por que clamas a mim com um amargo clamor e lamentação? Um mandamento partiu do Senhor contra aqueles que habitam na terra para que eles sejam destruídos, pois eles conhecem todo o segredo dos anjos, toda a obra opressiva, o poder secreto dos demônios e todo o poder daqueles que cometem sortilégios, tanto quanto daqueles que fazem imagens fundidas em toda a terra. Os demônios. Literalmente, os sátanas. Eles sabem como a prata é produzida do pó da terra e como na terra a gota metálica existe, pois o chumbo e o estanho não são produzidos da terra como fonte primária de sua produção. Há um anjo colocado sobre ela, e o anjo luta para prevalecer. Depois disso meu bisavô Enoque agarrou-me com sua mão, levantando-me e disse-me: vai, pois eu pedi ao Senhor dos Espíritos a respeito desta perturbação da terra. O qual respondeu: por conta da impiedade deles seus inumeráveis julgamentos foram consumados diante de mim. Com respeito às luas eles inquiriram, e têm conhecimento de que a terra perecerá com aqueles que habitam sobre ela, e que estes não terão lugar de refúgio para sempre. Com respeito às luas habitam sobre ela. Ou, por causa dos sortilégios que eles procuraram e aprenderam a terra aqueles que habitam sobre ela serão destruídos. Eles descobriram segredos, e eles são aqueles que têm sido julgados. Mas não você, meu filho. O Senhor dos Espíritos sabe que tu és puro e bom, livre da reprovação do descobrimento de segredos. Ele, o Santo, estabelecerá seu nome no meio dos santos e te preservará daqueles que habitam sobre a terra. Ele estabelecerá tua semente em retidão com domínio e grande glória, e da tua semente se espalhará retidão, e homens santos sem número para sempre. Com domínio e glória. Literalmente, para reis, e para grande glória. Capítulo 65. Depois disso ele mostrou-me os anjos de punição, os quais estão preparados para vir e abrir todas as águas poderosas sob a terra. Que elas podem ser para julgamento e para destruição de todos aqueles que permanecem e habitam sobre a terra. O Senhor dos Espíritos ordenou os anjos que saíram, para não tomar os homens, e preservá-los. Pois aqueles anjos presidem sobre todas as poderosas águas. Então eu saí da presença de Enoque. Capítulo 66. Naqueles dias a palavra de Deus veio a mim, e disse: vê Noé, tua sorte ascendeu a mim, uma sorte imune de crime, uma sorte amada e superior. Agora então os anjos trabalharão as árvores, mas enquanto eles procedem nisto eu colocarei minha mão sobre elas e as preservarei. Trabalharão nas árvores. Ou, estão fazendo uma estrutura de madeira. A semente da vida se erguerá dela e uma mudança tomará lugar para que a terra seca não seja deixada vazia. Eu estabelecerei tua semente diante de mim para sempre e sempre, e a semente daqueles que habitarem contigo na superfície da terra. Ela será abençoada e multiplicada na presença da terra, em nome do Senhor. Eles confinarão aqueles anjos que descobriram impiedade. Naquele vale ardente é que eles serão confinados, o qual a princípio meu bisavô mostrou-me no oeste, onde há montanhas de ouro e prata, de ferro, de metal fluido, e de estanho. Eu vi aquele vale no qual há uma grande perturbação e onde as águas são agitadas. E quando tudo isto foi executado, da massa fluida de fogo e na perturbação que prevaleceu naquele lugar, levantou-se um forte cheiro de enxofre que se misturou com as águas. E o vale dos anjos que haviam sido culpados de sedução, queimou-se debaixo da terra. A perturbação que prevaleceu. Literalmente, perturbou-os. Através daquele vale rios de fogo também estavam fluindo, para os quais aqueles anjos serão condenados, os quais seduziram os habitantes da terra. E naqueles dias estas águas serão para os reis, aos príncipes, aos exaltados e para os habitantes da terra, para a cura da alma e do corpo e para o julgamento do espírito. Seus espíritos serão cheios de festa para que eles possam ser julgados em seus corpos. Porque eles negaram o Senhor dos Espíritos, e apesar de eles perceberem sua condenação dia após dia, não acreditaram em seu nome. Festa. Ou luxúria.
E como a inflamação de seus corpos será grande, assim seus espíritos sofrerão uma transformação para sempre. Pois nenhuma palavra que é pronunciada diante do Senhor dos Espíritos será em vão. O julgamento veio sobre eles porque eles confiaram em sua luxúria carnal, e negaram o Senhor dos Espíritos. Naqueles dias as águas daquele vale serão transformadas, pois enquanto os anjos forem julgados, o calor daquelas fontes de água sofrem uma alteração. Enquanto os anjos ascenderem, a água das fontes novamente sofrem uma alteração e congelam. Então eu ouvi o Santo Miguel respondendo e dizendo: este julgamento, com o qual os anjos serão julgados, dará testemunho contra os reis, príncipes e aqueles que possuem a terra. Pois estas águas de julgamento serão para sua cura e para a morte de seus corpos. Mas eles não perceberão e não acreditarão que as águas serão transformadas e tornadas como fogo, que arderá para sempre. Morte. Ou, Luxúria capítulo 67. Depois disto ele deu-me as marcas características de todas as coisas secretas do livro do meu bisavô Enoque, e nas parábolas que haviam sido dadas a ele, inserindo-as para mim entre as palavras do livro das parábolas. Marcas características. Literalmente, os sinais. Naquele momento o Santo Miguel respondeu e disse a Rafael: o poder do Espírito precipita-me daqui e impele-me para fora. A severidade do julgamento, do secreto julgamento dos anjos, quem é capaz de observar a resistência daquele severo julgamento que aconteceu e se tornou permanente sem ser dissolvido no seu lugar? Novamente o Santo Miguel respondeu e disse ao Santo Rafael: quem está lá, cujo coração não se abrandou por isto, e cujos rins não se afligiram com esta coisa? O julgamento saiu contra eles por aqueles que assim arrastaram-nos para fora, e que se foram, quando eles estavam na presença do Senhor dos Espíritos. De igual maneira também o Santo Rafael disse a Rafael: eles não estarão diante do olho do Senhor, já que o Senhor dos Espíritos foi ofendido por eles, pois como senhores eles têm se conduzido. Portanto ele traz sobre eles um secreto julgamento para sempre e sempre. Eles não, olho do Senhor. Ou, eu não tomarei parte sob o olho do Senhor. Pois como senhores. Ou, pois eles agiram como se fossem o Senhor. Pois nem o anjo, nem o homem recebe uma porção dele, mas eles só receberão seu próprio julgamento para sempre e sempre. Capítulo 68. Depois deste julgamento eles estarão assombrados e irritados, pois serão exibidos aos habitantes da terra. Eis os nomes destes anjos. Estes são seus nomes. O primeiro deles é Samiasa. O segundo é Asticapa. O terceiro é Armen. O quarto, Cacabael. O quinto, Turel. O sexto, Rumiel. O sétimo, Daniel. O oitavo, Cael. O nono, Baraquel. O décimo, Azazel. O 11º, Armas. O 12º, Batarial. O 13º, Bazazael. O 14º, Ananel. O 15º, Turial. O 16º, Simapizeu. O 17º, Ietarel. O 18º, Tumael. O 19º, Tarel. O 20º, Rumel. O 21º, Azaziel. Estes são os principais chefes dos anjos, e os nomes dos líderes de suas centenas, e seus líderes de 50, e os líderes de suas dezenas. O nome do primeiro é Ecum. Ele foi quem seduziu todos os filhos dos santos anjos e fez com que descessem à terra, conduzindo desencaminhadamente a descendência dos homens. E Ecum pode simplesmente significar o rebelde. O nome do segundo é Quezabel, o qual apontou mau conselho aos filhos dos santos anjos e conduziu-os a corromperem seus corpos gerando humanos. O nome do terceiro é Gadriel. Ele descobriu todo o golpe de morte aos filhos dos homens. Ele seduziu Eva e descobriu aos filhos dos homens os instrumentos de morte, o casaco de malha, o escudo, e a espada para a matança. Todo instrumento de morte para os filhos dos homens. Estas coisas derivaram de suas mãos para os que habitam sobre a terra daquele período para sempre. O nome do quarto é Penemore. Ele descobriu aos filhos dos homens o amargor e a doçura, e mostrou a eles todo o segredo de sua sabedoria. Ele ensinou os homens a entenderem o escrito e o uso de tinta e papel. Portanto, numerosos têm sido aqueles que têm se extraviado em todo o período do mundo, mesmo até este dia.
Os homens não nasceram para isto, assim com pena e tinta, para confirmar sua fé. Desde então eles não criaram, exceto que, como os anjos, eles podem permanecer retos e puros. Nem poderiam morrer, o que destrói tudo, tem afetados. Mas por este seu conhecimento eles perecem, e por isto também seu poder os consome. O nome do quinto é Casiade. Ele descobriu aos filhos dos homens todo o iníquo golpe de espíritos e de demônios. O golpe do embrião no ventre, para diminuí-lo. O golpe do espírito pela mordida da serpente, e o golpe que é dado ao meio-dia pelo filho da serpente, cujo nome é Tabaete. O golpe para diminuí-lo. Ou, o soco, com ataque, agressão, ao embrião no ventre para que seja abortado. Tabaete. Literalmente, macho ou forte. Este é um número de Casbel, a parte principal do juramento que o Altíssimo, habitando em glória, revelou aos santos. Seu nome é Beca. Ele falou ao Santo Miguel para que revelasse a eles o nome sagrado, para que eles pudessem entender o sagrado nome e assim lembrar do juramento, e para que aqueles que apontaram toda coisa secreta aos filhos dos homens possam tremer sob aquele nome e juramento. Este é o poder do juramento, pois poderoso ele é, e forte. E estabelecido este juramento de Acai pela instrumentalidade do Santo Miguel. Estes são os segredos deste juramento, e por ele eles foram confirmados. Os céus estiveram em suspenso por ele antes que o mundo fosse feito, para sempre. Por ele a terra foi inundada no dilúvio, enquanto das partes escondidas dos montes as águas, agitadas as águas, saíram desde a criação até o fim do mundo. Por este juramento o mar foi formado e a sua fundação. Durante o período desta fúria, ele estabeleceu a areia contra ele, a qual continua imutável para sempre, e por este juramento o abismo foi feito forte, e não é removível de sua estação para sempre e sempre. Por este juramento o sol e a lua completam seu progresso nunca se desviando do comando que lhes foi dado para sempre e sempre. Por este juramento as estrelas completam seu progresso. E quando seus nomes forem chamados eles retornarão em resposta, para sempre e sempre. Então nos céus tomam lugar os sopros dos ventos. Todos eles têm respiração e efetuam uma completa combinação de respirações. Respiração. Ou, espíritos. Ali os tesouros do trovão são mantidos e o esplendor do relâmpago. Ali são guardados os tesouros do granizo e da neblina, os tesouros da neve, os tesouros da chuva e do orvalho. Todos estes confessavam e louvam diante do Senhor dos Espíritos. Eles glorificam com todo o seu poder de súplica, e ele os sustém em todo aquele ato de agradecimento enquanto eles louvam, glorificam e exaltam o nome do Senhor dos Espíritos para sempre e sempre. E com eles ele estabelece este juramento, pelo qual eles e seus caminhos são preservados, e seus progressos não perecem. Grande foi sua alegria. Eles abençoaram, glorificaram, e exaltaram porque o nome do Filho do Homem lhes foi revelado. Ele assentou-se sobre o trono de sua glória, e a parte principal do julgamento foi designada a ele, o Filho do Homem. Os pecadores perecerão e desaparecerão da face da terra, enquanto aqueles que os seduziram serão amarrados com correntes para sempre. De acordo com seus graus de corrupção eles serão aprisionados, e todas as suas obras desaparecerão da face da terra. Desde então ali não haverá ninguém para corromper, pois o Filho do Homem foi visto assentado sobre seu trono de glória. Toda iniquidade desaparecerá e se apartará de diante de sua face. A palavra do Filho do Homem se tornará poderosa na presença do Senhor dos Espíritos. Esta é a terceira parábola de Enoque. Capítulo 69. Depois disto o nome do Filho do Homem, vivendo com o Senhor dos Espíritos, foi exaltado pelos habitantes da terra. Ele foi exaltado nas carruagens do Espírito e o seu nome estava no meio deles. Desde aquele tempo eu não fui arrancado do meio deles. Mas ele assentou-se entre dois espíritos, entre o norte e o oeste, onde os anjos receberam seus cordões, para medir o lugar para os eleitos e os justos. Ali eu vi os pais dos primeiros homens e os santos que habitam naquele lugar para sempre. Capítulo 70. Depois disso meu espírito foi ocultado, ascendendo aos céus.
Eu vi os filhos dos santos anjos andando em chamas de fogo, cujas vestimentas e mantos eram brancos e cujos semblantes eram transparentes como cristal. Eu vi 2 rios de fogo brilhando como jacinto. Então caí sobre minha face diante do Senhor dos Espíritos. E Miguel, um dos arcanjos, tomou-me pela mão direita e levantou-me, e trouxe-me para onde estava todo o segredo de misericórdia e retidão. Ele me mostrou todas as coisas ocultas das extremidades do céu, todos os receptáculos das estrelas e o seu esplendor, desde quando elas saíram de diante da face do Santo. Ele escondeu o espírito de Enoque no céu dos céus. Ali eu vi no meio daquela luz uma construção levantada com pedras de gelo. E no meio destas pedras vi vibrações de fogo vivo. Meu espírito viu ao redor o círculo desta habitação flamejante em uma de suas extremidades, que ali havia rios cheios de fogo vivo, o qual cercava. Vibrações. Literalmente, línguas. Então o serafim, o querubim e o opanim rodearam-na. Estes são aqueles que nunca adormecem, mas vigiam o trono de sua glória. Opanim. As rodas. Eu vi inumeráveis anjos, milhares de milhares, e miríades de miríades, as quais rodeavam aquela habitação. Miguel, Rafael, Gabriel, Panuel e os santos anjos que estavam acima nos céus foram e saíram dele. Miguel, Rafael e Gabriel saíram daquela habitação, e santos anjos inumeráveis. Estava com eles o ancião de dias, cuja cabeça era branca como o algodão, e pura, e seu manto era indescritível. Então eu caí sobre minha face enquanto toda a minha carne era dissolvida, e meu espírito tornou-se transformado. Eu clamei com alta voz com um poderoso espírito, abençoando, glorificando e exaltando. E aquelas bênçãos que procediam da minha boca tornaram-se aceitáveis na presença do ancião de dias. O ancião de dias veio com Miguel e Gabriel, e Rafael e Panuel, com milhares de milhares, e miríades de miríades, que não podiam ser enumerados. Então aquele anjo veio a mim, com sua voz saudou-me, dizendo: Tu és o filho do homem, o qual é nascido para retidão, e retidão descansou sobre ti. Filho do homem. A tradução original de Lawrence muda essa frase descendência do homem, indicam que deve ser filho do homem consistente com outras ocorrências daquele termo no livro de Enoque. A retidão do ancião de dias não te esquecerá. Ele disse: em ti ele conferirá a paz em nome do mundo existente, por isso a paz tem existido desde que o mundo foi criado. E assim acontecerá a ti para sempre e sempre. Todos os que existirão e caminharão em seus caminhos de retidão, não te esquecerão para sempre. Contigo estarão suas habitações, contigo seu destino, de ti eles não serão separados para sempre e sempre. E assim o prolongamento dos dias estará com o Filho do Homem. Filho do Homem. Literalmente, descendência do homem, ou Cristo que vem da descendência do homem. A paz será para os justos e os retos possuirão o caminho da integridade, em nome do Senhor dos Espíritos, para sempre e sempre. Capítulo 71. O livro das revoluções das luminárias dos céus, de acordo com suas respectivas classes, seus respectivos poderes, seus respectivos períodos, seus respectivos nomes, os lugares onde elas começam seu progresso e seus respectivos meses, que Uriel, o santo anjo que estava comigo, explicou-me, aquele que as administra. Toda a conta delas de acordo com o exato ano do mundo para sempre, até que o novo trabalho seja efetuado, o qual será eterno. Esta é a primeira lei das luminárias. O sol e a luz chegam aos portões que estão ao leste, ao oeste e no oeste dele, nos portões ocidentais do céu. Eu vi os portões onde o sol sai e os portões onde o sol se põe. Em cujos portões também a lua nasce e se põe. Eu vi os condutores das estrelas, entre aqueles que precedem nas 6 portões estão no nascente, e 6 no poente do sol. Todos estes, respectivamente, um depois do outro, estão em nível, e numerosas janelas estão ao lado direito e ao lado esquerdo destes portões. Primeiro avança aquela grande luminária, a qual é chamada Sol, cuja órbita é a órbita do céu, toda ela está repleta com esplêndido e flamejante fogo. Sua carruagem, onde ela acende, o vento sopra.
O sol se põe no céu e retornando pelo norte, para seguir em direção ao leste, é conduzido assim enquanto entra por aquele portão e ilumina a face do céu. Da mesma maneira ele sai no primeiro mês pelo grande portão. Ele sai através do quarto daqueles 6 portões, que estão ao nascente do sol. E no quarto portão, através do qual o sol com a lua prosseguem, na primeira parte dele, lá existem 12 janelas abertas das quais sai uma chama quando elas estão abertas em seus próprios períodos. Através do qual parte dele, ou, do qual o sol se levanta no primeiro mês. Quando o sol se levanta no céu, ele sai através deste quarto portão por 3 dias, e pelo quarto portão a oeste do céu no nível em que ele descende. Durante aquele período o dia é prolongado durante o dia, e a noite é encurtado durante a noite por 30 dias. E então o dia é mais longo que a noite por 2 partes. O dia é precisamente 10 partes, e a noite é 8. O sol sai através deste quarto portão, se põe nele e volta para o quinto portão durante 30 dias, depois do que ele prossegue e se põe nele, o quinto portão. Então o dia se torna prolongado por uma segunda porção de modo que ele é 12 partes, enquanto a noite se torna encurtada, e é apenas 7 partes. O sol então retorna para o leste, entrando no sexto portão, e nasce e se põe no sexto portão 31 dias, na contagem de seus sinais. Naquele período o dia é mais longo que a noite, sendo 2 vezes tão longo quanto a noite, e chega a ser de 12 partes. Mas a noite é encurtada e se torna em 6 partes. Então o sol nasce para que o dia possa ser encurtado e a noite prolongada. E o sol retorna para o leste entrando pelo sexto portão, onde ele nasce e se põe por 30 dias. Quando aquele período é completado o dia chega a ser encurtado precisamente uma parte, de modo que ele é de 12 partes, enquanto que a noite é de 7 partes. Então o sol vai do oeste, daquele sexto portão, e prossegue em direção ao leste nascendo no quinto portão por 30 dias e se pondo novamente ao oeste no quinto portão do oeste. Naquele período o dia chega a ser encurtado 2 partes, e é de 10 partes, enquanto que a noite é de 8 partes. Então o sol vai do quinto portão, enquanto se põe no sexto portão do oeste e nasce no quarto portão por 31 dias, na conta de seus sinais, se pondo a oeste. Naquele período o dia é feito igual à noite, sendo igual a ela, a noite torna-se a 9 partes, e o dia 9 partes. Então o sol vai daquele portão enquanto ele se põe no oeste, e retornando pelo leste prossegue pelo terceiro portão por 30 dias, se pondo no oeste no terceiro portão. Naquele período é prolongado desde o dia durante 30 manhãs, e o dia é encurtado desde o dia durante 30 dias, a noite sendo precisamente de 10 partes, e o dia 8 partes. O sol então sai do terceiro portão, enquanto ele se põe no terceiro portão no oeste, mas retornando para o leste. Ele prossegue pelo segundo portão do leste por 30 dias. De igual maneira ele também se põe no segundo portão na direção oeste do céu. Naquele período a noite é 11 partes, e o dia 7 partes. Então o sol sai naquele tempo pelo segundo portão, enquanto se põe no segundo portão no oeste, mas retorna para o leste, prosseguindo pelo primeiro portão, por 31 dias. E se pões no oeste no primeiro portão. Naquele período é novamente prolongada tanto quanto o dia. Ela é precisamente de 12 partes, enquanto que o dia é 6 partes. O sol tem assim completado seus começos, e uma segunda vez de volta desde estes começos. Naquele primeiro portão ele entra por 30 dias, e se põe no oeste, defronte do céu. Naquele período é contraída em seu comprimento uma quarta parte, que é uma porção, e se torna 11 partes. O dia é de 7 partes. 39 Então o sol retorna, e entra no segundo portão ao leste. Ele retorna por estes começos 30 dias, nascendo e se pondo. Naquele período, a noite é encurtado em seu comprimento. Ela se torna 10 partes, e o dia 8 partes. Então o sol sai do segundo portão, e se põe a oeste, mas retorna pelo leste, e nasce no leste, no terceiro portão, 31 dias, se pondo no oeste do céu.
Naquele período a noite se torna encurtada, ela é 9 partes. E a noite é igual ao dia. O ano é precisamente 364 dias. Prolongamento do dia e da noite, e a contração do dia e da noite, são feitos diferentes um do outro pelo progresso do Sol. Por meio deste progresso o dia é diariamente prolongado, e a noite grandemente encurtada. Esta é a lei no progresso do Sol, e suas voltas, quando ele retorna, voltando durante 60 dias, e seguindo em frente. Esta é a grande perpétua luminária, aquela que ele chama o Sol para sempre e sempre. O que é, ele está 60 dias nos mesmos portões. 30 dias 2 vezes cada ano. Este também é a grande luminária, e a qual é chamada segundo o seu tipo peculiar, como Deus ordenou. E assim ele entra e sai, nem afrouxando nem descansando, mas correndo em sua carruagem de dia e de noite. Ele brilha com uma 7ª porção da luz da lua, mas as dimensões de ambos são iguais. Ele brilha com da lua. Ou, sua luz é 7 vezes mais brilhante que a da lua. O texto aramaico descreve mais claramente como a luz da lua aumenta e diminui pela metade de uma 7ª parte cada dia. Aqui na versão etíope, a lua é considerada como 2 metades, cada metade sendo dividida em 7 partes. Por isso, 14 porções.